então pegar uma questãozinha, tá legal? Então vamos agora começar a pegar boas questões aqui para a gente poder trabalhar. Acompanhando comigo aqui, olha só. Bom, pessoal, como a gente falou, agora a gente vai despejar questões da regra básica ainda, porque a gente tem a regra especial, daqui a pouquinho a gente vai comentar. Mas, por enquanto, para a gente poder testar os nossos conhecimentos, a gente vai trabalhar em cima da regra básica, beleza? Bom, pessoal, então nesse caso aqui, nós temos assinale a alternativa, cuja palavra em destaque é classificada como paroxítona. Só isso, moçada. Assinale a alternativa cuja palavra em destaque é classificada como paroxítona. Olha só a letra A. Nós temos a palavra sutil. Já está marcada para a gente, né? Sutil, eu tenho uma oxítona. Nós temos aqui a palavra hangar. Não é hangar, é hangar oxítona. Nós temos a palavra ruim. Ruim. Isso aqui é oxítona. Opa, então nós temos a palavra rubrica. Não é rúbrica. Rubrica, que é paroxítona. Alternativa D de dado. Belezinha? Show de bola, vamos que vamos. Questão 3. Prova então do CIAR, Aeronáutica Tenente, da Banca da Aeronáutica. Olha só. Em hegemônica, veja só, né? Nós temos aqui hegemônica. Houve um problema no texto lá da prova, né? Houve um problema de acentuação. Há um erro de acentuação nessa palavra, porque o correto seria o quê? Hegemônica. Tem que tirar esse acento daqui e colocar aqui, ó. Aí seria uma proparoxítona. Concorda comigo? Mas, infelizmente, o autor esqueceu lá, errou. Beleza? Em hegemônica, errado isso daí. Há um erro de acentuação. Considerando necessário para que haja nela correção gramatical, aponte a alternativa que apresenta outro léxico com a mesma regra de acentuação, tá? Mas que esteja acentuado de maneira correta dentro de seu contexto discursivo. Então tem que ser a mesma regra, tá legal? Beleza, então a gente sabe, houve erro, beleza, então a hegemônica é o correto, né? Então nós temos aqui uma proparoxítona. Eu tenho que achar aqui nas minhas alternativas, primeiro, uma proparoxítona, beleza? Então a palavra têxtil é paroxítona terminada em L, não é essa a correta. Eu tenho a palavra lâmpada, eu tenho uma proparoxítona. A lâmpada da sala quebrou, opa, essa aqui deve ser a correta. A palavra âmbar é paroxítona terminada em R. A palavra trânsito, mas veja só, existe o substantivo trânsito, rapaz, o trânsito está pesado hoje. E existe também o verbo transitar, ele transita. Então vem do verbo transitar isso daqui, ó. Eu transito, isso aqui é uma paroxítona. Então aqui está errada a alternativa D. Por isso, a alternativa B de bola é a correta. Belezinha? Cuidado com isso, hein? Aqui houve erro, é uma palavra paroxítona. Eu transito, que vem do verbo transitar. Acompanhando comigo, vamos à frente. Questão 4. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada se acentua por uma regra que se distingue das demais. Galho fraco, tranquilinho, prova da EFON, oficial da Marinha. Vamos então observar aquela que se distingue das demais. A gente já bate o olho na palavra que está grifada, né? A palavra código, proparoxítona. A palavra dádivas, proparoxítona. A palavra equívoco, proparoxítona. A palavra inúmeras, proparoxítona. E eu tenho intocável, paroxítona terminada em L. Por isso a alternativa D é aquela que distingue das demais. Tranquilinho? Show de bola, né? É desse jeito que cai em prova. Tá legal? Olha a próxima. Também é o EFON, oficial da Marinha. Regra que distingue das demais. Vamos observar? Vamos lá. A palavra colérico, olha só, proparoxítona. A palavra lábios, paroxítona terminada de tom oral. A palavra vitória, paroxítona terminada de tom oral. A palavra terrível, paroxítona terminada em L. A palavra consultório, paroxítona terminada de tom oral. Então, nós temos as regras aqui, a regra aqui da paroxítona, e só uma é proparoxítona. É ela que se distingue. Beleza? Show de bola, bem o estilo mesmo das questões da EFON em relação à acentuação gráfica, né? Vamos lá, pegando mais uma. Também da EFON, de novo, ó.
Assinale a opção em que a acentuação da palavra sublinhada no período se justifica por uma regra diferente das outras. Acompanhando comigo. Curva a cabeça e toma o meu café. Nós temos uma oxítona aí. Porém, oxítona. Atendê-lo. Nós temos duas palavras, né? Então nós temos o verbo atender mais o pronome átono o, beleza? Que é o lo aí. Então nós temos uma oxítona aí. Aí nós temos a palavra atrás, também oxítona. Aí você tem aqui, ó, imóvel, paroxítona terminada em L. Então a gente já vai observar que a alternativa D é a que a gente tem que marcar. Beleza? Tranquilinho, vamos que vamos, pegando a frente. Questão 7. Na sequência de palavras sublinhadas abaixo, uma delas se acentua por uma regra diferente das demais. De novo, ó, EFON, banca marinha. Vamos então observar. Também, oxítona terminada em EM, ó, oxítona. Nós temos S, monossílabo tônico. Pagará, oxítona. Até, oxítona. Matar, opa, oxítona também, beleza? Então nós temos a regra aqui, ó, do monossílabo tônico. Alternativa B é a que a gente tem que marcar, tá legal? Só um detalhezinho, vamos lá então, quais são as regras básicas? Proparoxítonas, todas são acentuadas, anota aí. Nós temos depois, por facilidade, os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguido não de S, E, O, El. Anotou aí? Seguido não de S. Beleza. Depois nós temos o quê? A regra das oxítonas. Qual é a regra das oxítonas? Acentuamos A, E, O, seguidos ou não de S, E, M, E, N, S, e também nós temos E, O, El, seguidos ou não de S. Belezinha? Poxa, não deu tempo de decorar. Volta depois do vídeo aí, anota com calma, dá um pause e assim por diante. Beleza? Tranquilinho. Aí a gente vai notar que as demais terminações, terror, cara, as demais terminações, sempre, quando você vai observar, por exemplo, paroxítona, trabalhe por oposição. Trabalhe por oposição. Sempre vai ficar mais prático para você. Terror, paroxítona terminada em R. Você percebeu lá, a palavra âmbar, será que âmbar tem acento? Cara, âmbar tem acento, por quê? Porque existe alguma oxítona terminada em R com acento? Não. Âmbar é paroxítona terminada em R, então tem acento. Terror, a palavra imóvel tem acento? Poxa, imóvel é uma paroxítona terminada em L. Existe na regra das oxítonas alguma oxítona terminada em L com acento? Anzol não tem acento, lembra que a gente falou? Ah, papel não tem acento. Não tem acento? Opa! Então, nesse caso, essa palavra imóvel vai ter acento. Trabalhe sempre por oposição, beleza? Que aí você não tem que ficar decorando esse monte de regra de paroxítona. Ninguém merece ficar decorando, né, as coisas. Então, você naturalmente vai pela associação. É muito mais prático, muito mais fácil para você lembrar. E outra coisa, é coisa que você internaliza e depois de concurso e tudo mais, você tem o domínio da acentuação. Não vai ter problema. Tá legal? Belezinha? Acompanhando aqui comigo, olha lá. Pegando mais uma. Questão 8, moçada, olha só. Assinale a alternativa em que as palavras estão corretamente acentuadas. Pegando aqui comigo. A palavra imã, paroxítona terminada em an, né? Tem acento. Órgão, paroxítona terminada em atió, tem acento, ok. Benção, nós temos a paroxítona terminada em atió, ok, tranquilo. Ele pediu a alternativa em que as palavras estão corretamente acentuadas. Aqui está ok. Vamos pegar a próxima? A palavra abdômen, olha, termina em EN. Opa, hífen tem acento, como a gente vê aqui, ó. Então, abdômen também tem acento. Fregueses é paroxítona terminada em E seguido de S. Não tem esse acento aqui, não. Fora. Alternativa, a letra C. Letra C, isso mesmo. Totem, poxa, terror. Totem, ela está terminando com EM. Garagem, terror, tem acento? Não. Opa, então totem não tem acento. Beleza? Elixir não vai ter acento. Ok, ó. Elixir. Oxítona terminada em R tem acento? Não. Tá ok? Por quê? A paroxítona câncer, mártir, tem acento. Tá ok? Inexequível é uma paroxítona terminada em L. Aí tem acento certinho. Continuando. Letra D.
A palavra pólen, veja bem, é uma paroxítona terminada em EN, assim como aconteceu com hífen, abdômen, pólen tem acento. Cicatriz, eu tenho uma oxítona terminada em Z, não tem acento. Dons, a palavra dons, é um dom ou dons, monossílabo tônico terminado em ONS, não tem acento, beleza? A palavra álbuns é uma paroxítona terminada em UNS. A palavra alguns é uma oxítona, a palavra alguns é uma oxítona terminada em UNS. Você está vendo só? Tem acento? Não. Então a paroxítona de mesma terminação tem acento. Abençoe, olha, não é? É abençoe, não é abençoe, né? É abençoe. Então, nesse caso, abençoe. Aqui eu tenho vogal, paroxítona terminada em E, não tem acento. Exíguo, paroxítona terminada de tom oral, tem acento. Beleza? Por isso, a alternativa A é a correta. Pegando a próxima, aeronáutica, tenente de aeronáutica, olha lá. Dentre os vocábulos a seguir, indique o grupo que apresenta a mesma regra que justifique a acentuação de todos os vocábulos. É a mesma regra para todos. Basta então, pela regra geral, a gente notar o que é oxítona, proparoxítona, paroxítona, beleza? Então vamos lá. Paroxítona, paroxítona, oxítona. Então está fora, não é a mesma regra. Inteligência, paroxítona. Política, proparoxítona. Está oxítona, está fora. Regras diferentes. Provável, regra da paroxítona. Nível, regra da paroxítona. Dogmático, veja só, nós temos a proparoxítona, isso está fora. Aí nós temos democrático, vítimas, prática, todas proparoxítonas. A alternativa correta é a letra D de dado. Ok. Questão 10. Assinala a alternativa em que todas as palavras recebem acento gráfico devido ao mesmo princípio, mesma regra, acompanhando do mesmo jeito. Vamos pegar lá o que é paroxítona, o que é proparoxítona, o que é oxítona, beleza? Ele quer todas as palavras a mesma regra. Vamos lá. Vídeo, paroxítona, terminando de tom oral aí, ó. Freguês é oxítona, exótico, proparoxítona. Então não é a mesma regra, fora. Planície, paroxítona, anzóis, oxítona, papéis, oxítona. Então nós temos regra diferente. Sábio, paroxítona, nódoa, paroxítona, espontâneo, paroxítona. Então aqui em princípio é a mesma regra, né? Então a palavra pêssego, nós temos aqui proparoxítona, possível, nós temos paroxítona terminada em L, e nós temos privilégio, outra paroxítona, que agora terminando de tom oral. Então nesse caso a gente nota que a alternativa C realmente é a correta, paroxítonas, né? Questão 11, então a questão de sargento especialista da aeronáutica, acompanhando comigo. Assinar a alternativa que apresenta a mesma regra de acentuação gráfica da palavra espontâneo, paroxítona terminado em ditongo oral, beleza? Ok, então ele quer a mesma regra, acompanhando comigo aí. A palavra pátria, paroxítona terminado em ditongo oral. Cônsul, benção, esplêndido. Vamos aqui então observar o seguinte. Essa questão aqui é boa para a gente poder trabalhar o seguinte. Seja qual for a questão que você for fazer, de qual banca você for fazer, sempre pensa o seguinte. O que é a mesma regra? Então nós temos lá, quais são as regras básicas? Nós temos as regras das proparoxítonas, todas são acentuadas, dos monossílabos tônicos terminados em A, E, O, I, EL, terminado ou não em S, né? Nós temos as regras das oxítonas, terminadas então em A, E, O, E, M, E, N, S, E, O, EL, né? Aí nesse caso, seguido ou não de S, beleza. Então significa que, nesse caso, eu posso dizer que a palavra monossilábica, por exemplo, pá, tem a mesma regra de acentuação da palavra, por exemplo, céu, que é monossílabo tônico, né? Aí o que você tem que fazer, moçada? A gente sempre, como aconteceu nessa questão aqui, primeira coisa, analisa, são todas monossilábicas? Ok, não é alternativa, são todas monossilábicas, tá ok. Não percebeu nenhum outro vacilo? Opa, não eliminou mais nada? Tranquilo. Então, você tem que aprofundar um pouquinho mais.
Então, às vezes, a gente nota em algumas bancas que para ela, a mesma terminação é que basicamente vai ser a mesma regra. Então tem que ser, por exemplo, paroxítona terminada em L, paroxítona terminada em EN, paroxítona terminada em X. Aí seria a mesma regra para ela. Então o que você tem que fazer? Poxa, você vai marcar X, cara. Então basta você observar o seguinte, vá por eliminação. Assim como a gente está fazendo aqui. O que eu estou falando aqui agora, a gente vai aplicar nessa questão, olha só. Ela colocou então a palavra espontâneo. A banca quer a mesma regra de espontâneo. Ora, terror, espontâneo pela regra básica, ela é uma paroxítona. Basta então achar uma paroxítona para achar a alternativa correta. Aí você vem pátria, você tem cônsul, você tem bênção. Opa, não é simplesmente por ser uma paroxítona. Você só elimina aqui a alternativa D, ó. Esplêndido, que é pro paroxítona. Beleza? Ah, então a banca quer o quê? Que a gente observe a terminação. Espontâneo é uma paroxítona terminada em ditongo oral. Né, ó? Espontâneo é uma paroxítona terminada em ditongo oral. Aqui é uma paroxítona terminada em L. Aqui é uma paroxítona terminada aqui, ó, em ATO. É um ditongo nasal. ATO. Opa, sobra então a paroxítona terminada em ditongo oral em pátria. Aí a alternativa A é a correta. Tá legal? Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes, em outras questões, você vai fazendo várias questões, às vezes a banca coloca, ela elege, por exemplo, espontâneo, sendo a mesma regra de cônsul, de bênção. Por quê? Ela vai juntar tudo na regra das paroxítonas. Tá legal? Aqui, a gente observou que a gente tem que aprofundar, especificar um pouco mais essa regra. Tá bom? Cuidado com isso, sempre na malandragem, tá? Questão 12. Marque a alternativa cuja regra de acentuação é a mesma da palavra só tão. Veja bem, palavra paroxítona terminada em A, tio, O. Está vendo só? Aí, nesse caso, moçada, o que você vai notar? Nós temos, então, a palavra réptil, é uma paroxítona terminada em L. Fáceis, paroxítona terminada em ditongo oral. Lumen, nós temos uma paroxítona terminada em EN. Index, paroxítona terminada em X. Cônsul, paroxítona terminada em L. Ela quer marque a alternativa cuja regra de acentuação é a mesma da palavra só tão. Nesse caso, o que você vai notar, cara? Qual é a terminação que nós temos? Poxa, aqui é uma paroxítona terminada em A, tio, O. Então essa questão é da ESA, sargento, banca, exército. Poxa, todas aqui, ó, são paroxítonas, sótão. Olha só, nós temos réptil, fáceis, lumen, index, cônsul. Se você for notar, todas elas têm a mesma regra, tá ok? Aí a banca coloca o quê? Com a palavra fáceis, sendo a mesma regra. Aqui eu quero chamar a atenção pelo seguinte, moçada, a palavra sótão, ela é acentuada por ser uma paroxítona terminada em A-tio-O. Ela não é simplesmente a mesma regra de um ditongo oral. Aí, nesse caso, ela forma um ditongo nasal. A banca aqui, nesse caso, ela deu uma vacilada feia. O ideal aqui é que ela não colocasse, ela teria que ter colocado, por exemplo, a palavra benção, né? Para justamente ter essa noção. Porque aí nós temos a paroxítona terminada em A-tio-O. Se você for notar, poxa, não terror, é porque é o seguinte, ela colocou como ditongo. Não tem, então, é paroxítona terminada de ditongo, ora. Se é uma paroxítona terminada de ditongo e no caso é nasal, eu teria aqui lumen. Olha só, lumen. Nós temos aqui o desnível, não é? Então seria correta a alternativa C, se fosse assim. Então aqui, moçada, é a típica questão que a gente coloca no nosso canal, que são as questões questionáveis. E essa aqui já vai para a nossa questão questionável lá no nosso canal, Desce o Terror. E aí eu quero chamar a atenção pelo seguinte, nem sempre o gabarito oficial da banca é o gabarito correto. Justamente eu faço isso no nosso canal, eu faço justamente essa questão questionável para mostrar, às vezes a banca vacila. E aqui não há um motivo gramatical que coloque, fáceis vai ter acento da mesma forma que sótão. Não. Em sótão nós temos um ditongo nasal, A-tio-O. Então a terminação não tem essa afinidade com o ditongo oral, crescente ou decrescente. Lembra que a gente estudou? Então não seria a mesma regra. Se eu tivesse então a regra básica, toda a paroxítona com essa terminação, tudo bem.
Beleza? Aqui a banca deu uma vacilada feia, tá legal? Como a gente já viu também outras questões da ESA, tendo também alguns vacilos aí quanto a isso, tá bom? Então aqui nós temos paroxítona terminada em L, fáceis é paroxítona terminada em ditongo oral, diferente dessa daqui. Lumen é uma paroxítona terminada em EN. Se a gente for pensar como ditongo nasal, caberia. Index é uma paroxítona terminada em X. Cônsul, paroxítona terminada em L. Está vendo só? Aí a banca raciocinou que é com terminação com ditongo. Se eu fosse pensar assim, aí eu vou chamar a sua atenção de novo. Acentuamos as paroxítonas terminadas de ditongo. É por isso, ó, mesma regra. Tá bom. Então tá bom. Então eles raciocinaram como? Acentuamos todas as paroxítonas terminadas de ditongo nasal. A gente então vai notar o seguinte, acompanha aqui comigo, ó. Se eu colocasse, então, essa regra, ó, acentuamos as paroxítonas terminando de tongo, tá? Qualquer ditongo, tá? Sendo nasal, sendo oral. Então, a gente teria que colocar acento na palavra cantam. Lembra que nós comentamos na aula passada? Cantam. Eu tenho aqui, ó, um ditongo nasal, ó, vogal, semivogal. Você tá vendo? Cantam. Então, eu posso colocar um acento aqui? De maneira alguma. Aqui nós temos que observar o quê? A letra. A terminação é a letra. Por isso é A-T-U-O. E por isso não cabe aqui a alternativa B, apesar de a banca ter colocado. Beleza? Ok, essa vai para questões questionáveis. Beleza? Acompanhando comigo a questão 13. Olha só. Questão da SPSEX 2016. Assinale a alternativa cujo vocábulo só pode ser empregado com acento gráfico. Então você só pode utilizar com acento gráfico. Vamos então observar o seguinte, ó. Na palavra diálogo, nós temos uma proparoxítona, mas eu posso usar o verbo dialogar no presente. Eu dialogo com você. Tá, ó, eu dialogo com você, beleza? Então, nesse caso, eu consigo usar também sem acento, mudando o seu sentido, tá ok? Beleza, eu tenho aqui, por exemplo, a preposição até, que é uma oxítona, até, tá vendo só? Beleza, nesse caso, pessoal, eu tenho a palavra até com acento, mas eu também tenho o verbo atar. Talvez eu ate com a fulana. Eu vou atar com ela, talvez eu ate. É o presente do subjuntivo do verbo atar. Beleza? Então cabe o ate aí, tá? Análogo. Existe o verbo analogar, assim como o verbo dialogar? Não existe. Eu não consigo falar análogo. Eu analogo. Não. Alternativa C é a única que eu não posso mudar. Tá ok? Mudar o contexto e tal. Eu tenho aqui, ó, o verbo é, mas eu tenho a conjunção e. Eu tenho o substantivo música, mas eu posso falar que eu vou musicar. Então, ele musica bem, ok? Ó, ele musica, né, alguns poemas. Ele musicou aquele poema, tá? Então, por isso a gente notou aí essa regra, né, em que você pode tirar o acento, vai mudar, logicamente, o sentido, a classe gramatical dessa palavra. Belezinha? Ok, nós temos aqui a questão do IME. Então nós temos aí, IME é cadete, né, no exército. Então nós temos aí de engenheiros, né, corpo de engenheiros militares. Dentre os vocábulos abaixo, assinale aquele cuja regra de acentuação seja diferente daquela usada no vocábulo destacado. Então nós temos aqui, a verdade é questionável. Então nós temos aqui a paroxítona terminada em L. Ele quer regra diferente. Então vamos lá, acompanhando comigo aqui. Primeira coisa, é uma paroxítona, tá legal? A gente vai lá, ó. Abdômen é paroxítona, fóssil é paroxítona, fascínio é paroxítona, tá vendo aqui, ó? Tórax é paroxítona, câncer é paroxítona, beleza? Então ele quer uma regra diferente. E aí você vai começar a notar o seguinte, cara, eu tenho a paroxítona terminada em L, eu tenho a paroxítona terminada em EN, tenho a paroxítona terminada em L, tenho a paroxítona terminada em X, tenho a paroxítona terminada em R. O que a banca quer que você esmiúce mais? Que aqui é um ditongo. E aí nós temos a alternativa C, que você deve marcar como a correta. Então note só como a banca aprofundou nessa regra. Ela dividiu nas regras das paroxítonas, ela dividiu aquelas, lembra que a gente colocou várias palavras, várias terminações? Por quê? Porque nós temos uma diferença mesmo.
Aí, nesse caso, por exemplo, a palavra carie não é uma paróxide terminada em E, é uma paróxide terminada em ditongo. E aí a banca, ela esmiuçou um pouquinho mais, beleza? Como ela pediu a diferente das outras, né? E note, ela colocou em vala comum a palavra questionável, abdômen, tórax, câncer, fóssil. E diferenciou de quem? Da paroxítona terminada em ditongo oral. Aqui dá para a gente enxergar essa diferença, coisa que não aconteceu naquela questão da ESA. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, fiquem com Deus.